Bom, tô aqui com a Jussara, que dispensa apresentação, mas eu tenho que fingir que ela não é famosa, entendeu? Uma expectativa. A Jussara eu conheci pela internet, claro, assim como com certeza todos vocês, né? Que ela tem o canal dela, o Supervivente, que enquanto eu estava vivendo lá o meu processo do tratamento, quimioterapia, eu assisti assiduamente e hoje eu tenho aí a oportunidade de tê-la mais próxima, um contato mais próximo, uma pessoa que ela sabe que eu admiro, que eu sou fã, que eu adoro a energia, o astral e até me identifico muito com tudo isso. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho dela. Jussara, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Ô, Michele, você já começa com esse golpe baixo de apresentadora de youtuber que manda o convidado se apresentar. Você aprendeu direitinho comigo, né? Porque você não decora nada, né? Aí você quer que a pessoa se apresente. Claro. Ai, olha, nós somos uma fraude, Michele. Então, eu sou a Jussara, eu tenho 56 anos, eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito alegre. Tenho 2 filhos e tenho o meu canal maravilhoso que eu amo de paixão, né? O Supervivente, que eu trago as minhas vivências como paciente com câncer de mama metastático e eu acho que eu sou, na verdade, sem modéstia, né? Uma referência de alguém que fala no YouTube sobre um câncer de mama avançado e tem sido muito bom, né? Ter esse papel porque eu acabei desmistificando vários temas e puxando um bonde, né, de gente que também sobre esse assunto, 95% dos casos, mas tem os 5% que não tem cura, e eu estou dentro dessa estatística, e não é por isso que eu não estou vivendo bem, né, mesmo em tratamento, que eu não esteja fazendo todas as coisas que eu faço. Eu esqueci de falar na minha apresentação uma coisa que eu adoro falar, que é que eu sou batuqueira de um bloco de carnaval, e eu amo carnaval, e pacientes com câncer têm o direito também de curtir o carnaval, e porque os pacientes acham que tenho câncer avançado, eu não vou poder fazer mais nada, né? Claro, existe uma fase ou um período que você talvez não esteja tão bem, mas a gente continua uma vida normal, né? E é isso que eu gosto de mostrar, que a gente, hoje em dia, né, com o tanto de tratamento que a gente tem, com as possibilidades de tratamento, a gente pode e consegue viver uma vida normal, na maioria dos casos, enfim. Eu conto a minha história, né? Não estou contando a dos outros. Então, eu sou prova que eu vivo muito bem, mesmo tendo câncer de mama metastático. Eu tenho metástase desde 2009. Se você fizer a conta, não é pouco tempo, né? 11 anos, né? Eu não tenho uma estatística disso, mas acredito que há 20 anos, 30 anos, há 30 anos, quando se falava de metástase, a pessoa durava meses, né? Hoje em dia, você pensar que eu vou usar até a palavra que eu não gosto, né? Que você tem uma sobrevida como a minha, por exemplo, nossa, é um baita de um incentivo para quem tem câncer, né? É você pensar que, não que eu queira morrer daqui, mas assim, de que olha quanto que eu já vivi, né? Mesmo tendo um câncer avançado. Então, eu acho isso sensacional. E eu vivo isso todos os dias, assim, de agradecimento e de caraca, que sensacional que alguém estudou para me manter aqui, né? Como é importante. Viva a ciência, gente, a ciência, gente. Então, que alguns desprezam, né, a Exato. ciência, mas a gente... É que eu acho assim, existe as pessoas que adoram só falar mal de tudo, né? Então, eu só vou falar mal do SUS, eu só vou falar mal do não sei o quê, e eu vou falar das indústrias farmacêuticas, eu só vou meter a lenha. Eu acho que sim, a gente tem esse papel na sociedade de meter a lenha quando é necessário, mas que a gente tem o papel também de falar quando é bom, né? Então, a gente sabe que no Brasil, o SUS, por exemplo, ele funciona muito bem em alguns lugares e em outros não, né?
A gente que é voluntária do Oncoguia, a gente sabe muito bem que tem uma pesquisa lá, que tem até um nome, né? O meu SUS não é igual ao seu. Mas, assim, tem lugares que o SUS funciona muito bem e a gente tem um bom sistema de saúde se for comparar alguns países. Então, a gente tem que falar disso, né? A mesma coisa, porque a indústria farmacêutica... Mas eles estudam, né? Eles estão estudando para me manter vivo. Tem outras coisas que a gente poderia falar? Tem, mas hoje vamos falar que eu estou viva graças a alguém que está estudando, né? E alguém que está fazendo esse remédio. Então, eu acho importante que a gente fale isso, porque a minha grande expectativa, quando eu penso que eu tenho câncer e eu já estou no tratamento mais top que eu tenho para fazer, e ele já não é mais o último, mas quando eu comecei a tomar esse remédio que eu tomo, há um ano atrás, ele era o último tratamento que eu tinha disponível para o meu caso. Agora a gente já sabe que em um ano já tem outros estudos clínicos. Então, quanto eu ganho um ano de vida e eu ganho mais um estudo, 2 ou 3, sei lá, entendeu? Então, é importante que as pessoas que assistem a gente, né, que elas saibam disso. Que tem gente estudando para a gente ficar por aqui, para a gente viver mais, com mais qualidade. E, Ju, até, assim, faz tempo que eu te convidei para a gente gravar, era outro até contexto, mas me enrolei aí com meus compromissos e acabou que veio o Outubro Rosa e óbvio que eu não poderia deixar passar essa oportunidade para te trazer aqui. E até queria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo, assim, isso é uma coisa que eu comecei a refletir sobre isso no Outubro Rosa passado, inclusive muito por conta do meu médico, né, meu mastologista. Eu lembro que eu fui à consulta dele no outubro passado e ele falou assim para mim, cara, o Outubro Rosa me incomoda. E eu ouvindo isso do meu mastologista, eu falei, caramba, como assim, doutor? Pois é, Michele, porque... E ele virou para mim e falou assim, existem pacientes e pacientes. Você é uma paciente que, graças a Deus, deu tudo certo, você teve um resultado bom, vem tendo um resultado bom, porque a gente sabe, assim, eu costumo dizer, e eu falo isso nos meus vídeos, que eu lido com a informação do dia. Eu sei que eu tive um câncer importante, um câncer com potencial agressivo, com um KI67 alto, e graças a Deus, naquele momento deu tudo certo. Mas o futuro, a Deus pertence, eu não sei. Então, assim, eu vivo entre uma consulta e outra. Saí da consulta, não estou com câncer legal, só daqui 6 meses que eu vou lidar com outra informação. Até para eu não ter expectativas frustradas no futuro, né? Eu vou lidando com a informação do dia. E ele falou para mim, pô, você tá indo bem e tal, mas eu tenho uma série de outras pacientes que não conseguiram a resposta que você teve com a quimioterapia, outras que estão em tratamento contínuo, e eu sinto... O meu mastologista, ele é um homem maravilhoso, muito sensível, né? Assim, uma sensibilidade de humano, sabe? E ele falou assim, eu sinto muitas vezes por essas pacientes, porque eu não sinto elas representadas nas campanhas do Outubro Rosa. Ele falou assim, nossa, tem a caminhada das vitoriosas, muito se fala da superação e pouco se fala da paciente que tem que viver todos os dias com aquele tratamento constante. E ele falou para mim, é uma data que eu não gosto. Eu, caramba! E aí o Outubro Rosa passado, ele me falou isso no início do mês. Eu tinha, assim, um resto de outubro inteiro, você sabe como é intenso para nós esse mês. E foi um mês, assim, de muitas reflexões que eu parei para pensar. Eu falei, não, eu acho que a coisa não é por aí. E, recentemente, vocês levantaram essa discussão. Eu falei, cara, não, eu acho que tem que abrir para se falar disso, né? E você fala muito bem disso. E, além de tudo, você mostra que não só você merece também ser representada nessa campanha, como você é muito inspiradora, não só para quem tem câncer, como para quem não tem. Porque eu olho você, a sua vida, as coisas que você faz, as coisas que você fala, e eu tenho amigas da minha idade que malemar tiveram uma gripe e não vivem como você vive. Então, assim, você tendo um diagnóstico de câncer, você vive muito mais intensamente do que amigas minhas que nunca tiveram nada, sabe? Pois é. Então, eu acho que isso já tem 3 anos que está mudando, né? Que a gente já conseguiu ser incluída no coletivo Pink, por exemplo. Já é o 3º ano que falar sobre câncer de mama do coletivo Pink esse ano, não como personagem,
mas eu estou na equipe de curadoria do Coletivo Pink, e isso está me dando assim, um prazer enorme, né, de poder também ajudar o Coletivo Pink a trazer algumas questões que não se fala só de curado, né, que traz uma temática para falar de quem continua com câncer. Na verdade, o Outubro Rosa, ele foi criado para ser um mês de conscientização e prevenção do câncer. Eu odeio a palavra prevenção. Eu também odeio. Ai, tá. Eu vou comer um alface. Eu vou comer um alface que previne o câncer. Então, eu vou encher o rabo de alface e não vou ter câncer. Mas não é isso, não existe. Claro que hábitos saudáveis evitam todas as doenças e não só o câncer de mama. Ótimo, já sabemos disso. Diagnóstico precoce é importante falar? É importante falar. Fazer mamografia, a gente tem que falar sobre isso? Sim, a importância de ir no médico, de fazer exame periódico e tal. Mas é tipo aquela coisa assim, eu conto ou você conta? Né? O câncer vai continuar acontecendo. As meninas que saem... e agora, gente, eu posso... As pessoas que estiverem assistindo ou vão me adorar ou vão me odiar agora, mas assim, eu acho engraçado quando a pessoa faz a última quimioterapia, põe aquela plaquinha, a última quimioterapia, e fala, estou curada. Desculpa, não sei se eu conto ou você conta. Você já contou isso quando você começou a falar. Não, eu conheço gente que teve recidiva na outra mama depois de 13 anos. Eu conheço gente que teve metástase depois de 9 anos. Então, é óbvio, a gente tem aquela marca dos 5 anos, né? Que tem que ter, esse tipo de coisa tem que ter, que é para se fazer estudo. Mas ninguém garante que quando martelou lá os 5 anos, você não vai ter mais nada. Eu espero que não, eu desejo imensamente que não. Mas pode acontecer, Ju. Né? Desculpa te interromper. O meu médico, eu tive assim, o que eles chamam de resposta completa, né? Eu comecei pela quimioterapia, fiz as quimios, cheguei na cirurgia, tive resposta completa. Ou seja, a quimioterapia, a hora que fez a biópsia, não tinha mais tumor. O meu oncologista não me fala. Toda vez que eu vou na consulta, eu falo, eu acho que você vai falar que eu tô curada. Ele falou assim, você não vai ouvir isso da minha boca. Ele não fala, ele fala. Porque eu acho... Ele fala, eu não falo. Ele fala, ele é muito consciente. É o Dr. Buzardi, não sei se você conhece, ele fala, Michele, eu não posso. Ele falou assim, eu não posso falar isso para você, porque a gente está falando aqui de medicina. Eu posso dizer que você teve uma resposta completa, que você está bem, que você não está com câncer e que está indo tudo bem. Aí ele falou assim, daqui uns 5 anos, quando tiver uns 8 anos, eu posso dizer que você está uns 98%. Ai, obrigada. Ele não fala, Michele, mas eu acho... Então, eu acho que é isso que a gente tem que mudar na mentalidade das nossas coleguinhas com câncer, né? Eu recebo muita mensagem, por exemplo, de porque o que vai acontecer com os meus filhos se eu morrer? E eu acho que a gente vive muito a expectativa do esperar alguma coisa dar certo para fazer alguma coisa. Sabe o que eu respondo para essas mulheres? Assim, você tá legal agora, mesmo em tratamento? Eu tô levando, tem um dia que é ruim. Então, curte seus filhos, você não vai ficar pensando... Então, assim, só vou curtir os meus filhos quando eu me curar. Só vou quando eu me curar. E aí entra legal para se falar, que eu não posso deixar de falar, porque também nessa causa, de se falar em cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é falar de morte. Cuidado paliativo é falar de vida, né? A gente que está ligada nesse assunto e está se beneficiando de cuidado paliativo, a gente entende que a cura é todo dia, que a cura é diária. Então, quando as pessoas me perguntam o meu segredo, antes eu era modesta e não sabia muito bem como falar sobre isso. Agora eu sei. Eu falava assim, eu não tenho segredo, você vai encontrar essa força dentro de você se você precisar. Agora eu falo assim, não, eu tenho segredo, sim. Eu tenho segredo. Meu segredo é querer viver muito e fazer de tudo para continuar nessa vida, não como uma paciente com câncer, mas como uma pessoa que existe neste mundo, mesmo tendo câncer. E aí a minha vida tem mudado muito, porque eu vivo como uma pessoa normal, né? Porque
tem algumas pessoas que querem ficar no lugar, então elas viram uma paciente só. Elas não são outra coisa, elas não são mais mães, elas não são mais mulheres, elas não são mais ninguém, porque elas, naquele momento, elas estão com câncer e elas estão esperando a cura. Quem tem metástase não vai se curar, pelo menos não por enquanto, ainda a ciência não descobriu uma cura. E aí eu sei que vai vir alguém aqui falar, mas nada é impossível para Deus. Não, não, não. Eu acredito em Deus. E por acreditar nele, eu sei que esse milagre já aconteceu na minha vida. Eu me curo todos os dias. Todo dia eu tenho uma esperança, sabe? E isso é um trabalho árduo que a gente faz, eu e outras meninas, né, que você acompanha, e que tem, inclusive, pacientes que não aceitam isso e metem a lenha na gente, e acham que a gente é recalcada, frustrada, porque às vezes a gente tem que falar de um jeito mais incisivo, para as pessoas entenderem, na verdade, do que a gente está falando. A gente está falando de vida. E para se viver bem, e para você ter um lugar, né, numa sociedade, e no caso nós somos pacientes oncológicas, a gente tem que reivindicar coisas, a gente tem que cavar o nosso espaço. Então, num momento que, num Outubro Rosa, vamos falar do Outubro Rosa, não vamos falar em nenhum congresso específico, mas no momento que o Outubro Rosa não fala da gente, a gente não tem uma representação e a gente também não tem um espaço para falar como a gente está conseguindo viver bem com câncer metastático, né? Então, é isso. Então, eu queria muito poder falar sem paliativos. Eu faço parte de um projeto, né? Eu sou staff da Casa Paliativa, que está ligada à Casa do Cuidar, né? Da doutora Ana Cláudia Quintana, e que a gente vive intensamente essa vida de paciente paliativo. Paliativo virou um adjetivo, né? Na verdade, é uma licença poética, mas que diz muito sobre nós, assim. A gente se cura todo dia. Então, quando a gente vê que num evento de Outubro Rosa ou em qualquer outro evento de oncologia não se fala sobre a gente, ou que num espaço onde se fala de câncer, e nós, os maiores consumidores dos remédios caríssimos que a gente toma, e o evento é totalmente voltado para os curados, a gente fica sem entender o que está acontecendo, sabe? Então, é importante, obrigada, né, por você estar fazendo esse vídeo comigo, porque normalmente nos meus vídeos eu estou na minha casa, aqui eu estou na tua casa, e você está me dando você está me dando esse espaço para falar sobre isso. Então, é muito importante, a gente quer ser representado também, né? Sim. E até eu falei, não, eu tenho que trazer a Jussara, e quando eu, lá atrás, quando eu estava fazendo esse projeto de vídeos, eu falei, Ju, eu quero trazer você, e eu não quero você falando de câncer, né? Claro que a gente fala, né, faz parte da vida, mas assim, outra coisa, né, você vive, óbvio, você convive, você tem seus compromissos médicos, mas você não é só a Jussara que tem câncer. Não, você é uma mulher muito pelo contrário, super alto astral, super pra frente, com uma cabeça maravilhosa. E agora eu quero que você fale de você, para que as pessoas te conheçam, a pessoa que eu tenho um pouco de conhecimento também. Começa falando como que surgiu esse amor pelo carnaval. Porque assim, quem pensa que o paciente que convive com o câncer e o tratamento do câncer está lá só tomando remédio e comendo sopa, não é isso, né, Jussara? Não é. A gente até faz isso também, né? Faz isso também. Aliás, agora que você falou em remédio, eu esqueci de tomar meu remédio hoje, que era 2h da tarde. Olha, para você ver como isso não é... às vezes eu esqueço, porque eu estou realmente bem, com muita qualidade de vida. Mas vamos falar do carnaval. Carnaval é uma coisa que eu amo desde menina, né? Eu sempre, acho que quando eu tinha 12 anos, eu já tinha um corpão assim de mulher. Eu tinha uma carinha de menina, mas eu já tinha um porte de uma moça mais velha.
E o meu pai era louco por carnaval. E minha mãe não. Minha mãe é aquela chata que odiava carnaval, né? Então, o meu pai me vestia, me fantasiava e a gente ia pular carnaval à noite, não era na matinê. Meu pai me levava à noite, porque meu pai queria ir lá ganhar, porque minha mãe não acompanhava. E lá ia e eu não tinha nada demais. Meu pai pegava a cerveja dele e dançava. E ficava me vigiando, porque a almarada caía em cima de mim, porque eu era uma menina, mas eu era toda gostosona, né? E a gente se divertia muito. Então, acho que meu pai é o meu, sei lá, como é que eu vou falar? A pessoa que me apresentou o carnaval do jeito bem divertido, meu mentor, bem divertido, de pular carnaval mesmo, na época que carnaval de salão era uma delícia. E aí eu sempre gostei de escola de samba, então eu já fui para o sambódromo não sei quantas vezes. Enfim, e eu sempre curti carnaval, né? Enquanto todo mundo queria viajar, eu falava, eu não quero viajar, não, eu quero ficar para pular carnaval. E agora, mais recentemente, que eu já estou bem mais velha, o São Paulo virou um grande lugar para se curtir carnaval. As pessoas vêm até de outros lugares para São Paulo, né? E aí agora eu meto a cara no carnaval como se não houvesse amanhã. E eu passei a tocar num bloco de carnaval, né? Que super chama Banguela Fumenga, é um bloco carioca que tem uma filial aqui em São Paulo. Então a gente participa de uma oficina de instrumento. Eu estou aprendendo a tocar um instrumento e que não é nada fácil. As pessoas acham que é lá e ficar tipo. Não, é difícil tocar um instrumento. É difícil você aprender música sem partitura, sem nada, né? A gente aprende música porque a gente tem mestres maravilhosos que conseguem ensinar a gente a tocar um instrumento. Isso é uma delícia. A minha estreia foi ano passado. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida, juro. Ai, que emoção! Um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu estava feliz. Porque as pessoas acham que carnaval é putaria, que carnaval é bandidagem, carnaval... Cara, é muito cultural. Muita gente vive do carnaval. Esse ano que a gente está nessa loucura, né? Tem muita gente passando fome, muito artista, muito técnico de som, costureiras, enfim. O carnaval também dá emprego para muita gente. E é uma manifestação popular, e é uma manifestação de arte. O bloco onde eu toco, a gente tem músicas autorais, né, dos mestres, e a gente toca música de Caetano, de Gil, né, assim, que são patrimônios da nossa cultura, e a gente bebe também, sabe? E aí tem aquela vibe do carnaval. Então, aí, quando eu falo a gente bebe também, acho que as pessoas falam assim, ué, mas ela não tem câncer? Sim, mas às vezes eu tô liberada para tomar uma cerveja, né? Quem sabe um dia do carnaval eu posso até tomar um porre. Por que não? Isso depende de paciente para paciente. É claro que, né? Então, porre de felicidade, né? E também, se não der para beber, não tem problema. A gente não bebe e toma esse porre de felicidade. Então, fazer o que a gente gosta é uma coisa que ajuda muito na nossa saúde. Muito. Por isso que essa história eu falo que o carnaval é o meu maior cuidado paliativo. Por quê? Porque eu ensaio toda semana para uma pessoa que ama carnaval ter um dia da semana, o ano inteirinho, para tocar seu instrumento e cantar um samba e cantar uma música, é tudo que ela mais queria para a felicidade dela, né? E eu faço isso agora, na pandemia, é um caso à parte, né? A gente está tentando fazer isso online, não tem a mesma graça, mas até que rola, tá? Mas eu faço carnaval todas as terças-feiras. As minhas terças-feiras não chamam terças-feiras, chamam banga-feira, né? Que é o nome que a gente dá para o dia do banga, do ensaio, né? Então, fazer o que a gente gosta é muito importante também para a manutenção da nossa saúde. Quando a gente tem câncer, por exemplo,
a gente pode e deve fazer outras coisas se o corpo da gente estiver permitindo isso, que é o meu caso, né? Então, tem muita gente também que fala assim, mas você pode falar, porque eu gosto de viajar também, né? Viajo bastante. Porque você tem dinheiro para viajar. Nesses 11 anos com câncer metastático, você fez muitas viagens? Olha, eu não vou contar nesses 11 anos, eu vou contar nos quase 14 anos que eu estou vivendo o câncer. Aí teve período de remissão, né? Teve umas paradas de tratamento, mas eu contabilizei que eu já conheci cidades de 17 países. Ou seja... Olha só quanta vida você viveu, mais do que gente que eu conheço que nunca teve câncer. Então, eu falo que, guardando as devidas proporções, né? Óbvio que eu tive câncer com 42 anos. Então, com 42 anos eu já tinha casado, eu já tinha tido filho, eu já tinha estudado, eu já tinha tido uma infância. Então, eu tive muitas coisas boas nesses 42 anos, né? E teve coisas ruins também. Mas eu vivi muito. Mas eu falo que, em intensidade, eu vivi muito mais esses 14 anos do que os 42 que eu tinha vivido, né? Isso é muito interessante, inclusive de abertura de essa coisa de eu me colocar nesse lugar de viver muito, e não é à toa que viver intensamente, não é à toa que eu pus o nome do meu canal de Supervivente, né? Que é de superviver, né? E não de sobreviver, né? Sobreviver é uma coisa assim, né? Aquela coisa murcha, não, de superviver, não foi à toa, porque eu escolhi este lugar. Então, quando as pessoas falam, mas você tem dinheiro, então você pode viajar. Não, eu não tenho dinheiro, eu parcelo em 12 vezes, gente. Eu tenho um trabalho, né? Eu tenho uma renda, né? Mas, assim, eu parcelo minhas viagens, eu parcelo tudo, eu faço uma programação, porque isso eu também entendi, que as coisas não caem do céu, né? Que o que cai do céu é chuva. A chuva cai do céu e aqui em São Paulo nem isso está acontecendo. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás dela. Então, quando a gente tem câncer, a gente também tem que ir atrás. Então, eu acho que até os 42 anos, eu vivi aquela vida que eu estava esperando eu me separar do marido para ser feliz, meus filhos crescerem para eu poder fazer alguma coisa, sei lá, acontecer qualquer negócio para eu era funcionária pública, né? Você sabe como é que é isso, né? É um câncer que a gente não se livra. É verdade. Porque é um emprego estável, né? Que a gente tem uma segurança. Então, a gente é que acho que no teu caso você gosta. Eu odiava o que eu fazia, né? Então, eu sempre achava que quando eu saísse do INSS onde eu trabalho, aí eu ia fazer uma coisa que eu gostasse. Quando eu tive câncer, eu entendi que não dá para esperar. Como que eu continuei no serviço público? Tudo bem, eu tinha filho pequeno, eu precisava me sustentar, eu era separada. Mas, olha, eu podia ter morrido sem ter feito isso que eu estou fazendo aqui, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu sou formada em comunicação, né? Então, eu tive essa oportunidade do câncer me dar esse chacoalho, né? Você tem que fazer agora as coisas. Então, nesses 14 anos, eu falo que eu fiz muito mais do que nos 42, guardadas as devidas proporções, porque eu também não posso desvalorizar as coisas boas que eu vivi até os 42 anos, né? Principalmente os filhos, meus filhos, que são as coisas mais importantes da minha vida. Então, os meus relacionamentos, mesmo que eu tenha me separado dos pais dos meus filhos, valeu muito, né? Foi um momento que houve amor, que houve coisa boa acontecer nos nossos filhos. Então, eu aprendi então a valorizar tudo isso, até o que não foi bom, entender que não acabou como eu queria, né? Mas que foi bom, porque me trouxe coisas boas, né? Os meus filhos, sei lá, as festas que eu... E a mesma coisa o câncer. Eu tenho câncer, não dá para mudar, né? Que eu tenho uma história com ele, eu estou vivendo, eu falo que que ele não é meu amigo, mas a gente mantém uma super vizinhança boa, eu e o câncer. Uhum. Então,
que legal, ele me abriu portas para eu enxergar que eu tinha que realmente pôr em prática o que eu mais gostava de fazer, de ir atrás dos meus sonhos, de realizar os meus sonhos, para não morrer com vontade de nada. E eu falo para você, Michele, se eu morrer amanhã, eu acho que eu já fiz tudo o que eu queria fazer. Mas é que todo dia eu acordo com um plano novo, né? Então, Ontem eu gravei um podcast que vai sair no Outubro Rosa também para um amigo meu, e eu estava falando justamente isso, né? Eu falo que, imagina, eu descobri o câncer, eu tinha, no dia seguinte do meu aniversário de 27 anos. E naquele momento, imagina, eu não tinha vivido ainda muitas coisas. A sensação que eu tive dos meus 26 para 27, ou seja, eu tinha acabado de casar, tinha acabado de entrar no serviço público. A minha sensação era que a minha vida estava começando naquele momento, sabe? Tipo, eu estava dando passos importantes para fazer viver aquela receita da vida normal, como diria Emílio Santiago, sabe? Tudo planejadinho e de repente o chão se abriu na minha frente e eu comecei a falar, caracas, e se minha vida acabasse hoje, sabe? Porque às vezes a gente planeja, a gente pensa assim, nossa, eu vou viver aí, a expectativa de vida é o quê? 70 e poucos anos? Ah, vou viver até os 70 anos, então eu tenho tempo. Naquele momento, caiu minha ficha que talvez eu não tivesse tempo o suficiente. E por mais que eu esteja aí curada, né? Que meu médico não fala que eu tô, mas eu falo, entendeu? Eu tenho esse pensamento o tempo inteiro. Eu falo, eu não tenho certeza do amanhã. Eu sei que eu tive uma doença que apareceu sem eu pedir. Eu não tenho controle nenhum se ela vai voltar, se não vai voltar, se vai aparecer em outro lugar. O controle que eu tenho é do hoje. Então, exato, aquela consciência que eu tive em 2017, eu levo comigo dentro de mim todo dia e é o que você falou. Ninguém tem. É que a gente que teve uma doença que bate ali na porta mesmo, a gente acaba tendo essa reflexão. Mas, assim, no fundo, ninguém tem essa certeza. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, a gente tem que fazer valer a pena o tempo que a gente está vivendo. Então, eu falei num podcast, falei, olha, se eu tivesse morrido 3 anos atrás, eu teria morrido insatisfeita com a minha vida. Não quero morrer com 30 anos, mas se eu morresse hoje, com tudo que eu vivi até hoje, eu morreria muito satisfeita. É claro que eu quero muitas coisas, mas se eu tivesse morrido 3 anos atrás e hoje, cara, eu falo que eu tô com vontade, claro que respeitando as pessoas, entendeu? Eu vivo, eu venço medos, eu procuro deixar um legado, assim, claro, não inventei um prêmio Nobel, mas assim, a partir do momento que eu entrei na vida de alguém, eu toquei, que seja um amigo, um parente, não sei o quê, para mim isso é legal. Sim, já deixou legado. A gente já deixou, Michele. Isso é legado. Então, assim, eu deixando um legado, tô conhecendo lugares, eu corri, o povo fala, ai, você viaja muito. Cara, viajo mesmo, eu corri para conhecer os lugares que eu fazia questão. Eu fui para Israel, fui para África, fui tudo no mesmo ano. Então, assim, morrer passando vontade, eu já não morro. Não dá. Onde eu queria ir, eu fui. Agora o que vier é lucro. Então, assim, eu acho que é essa coisa, né? Que falta nas pessoas. Então, aí eu fico muito, assim, chateada, né? Eu sou muito controladora, né? Isso é um defeito que eu tenho, porque a gente só fica falando das qualidades, né? E eu adoraria controlar isso nas pessoas que eu vejo que estão sofrendo muito, e eu entendo o sofrimento delas, não é fácil ter câncer, né? Mas que não fazem nada para sair desse lugar, porque é possível, a gente não é a doença que a gente tem, a gente continua sendo uma pessoa. E eu não sei se você conheceu a Eufride. A Eufride era uma paciente com câncer de mama metastático, ela também era voluntária lá do Oncoguia, né, da Rede Mais Vida. A Eufride era uma pessoa incrível, né? Ela morreu ano passado e ela tinha uma frase que percorre agora todo o mundo oncológico quando se fala em cuidados paliativos ou em superação, que ela falava assim, sonhos são ajustáveis. Os sonhos são ajustáveis. E eu aprendi isso muito bem.
Então, para quem está ouvindo a gente agora, fala assim, essas duas aí estão viajando, né? Porque elas podem viajar, elas são funcionária pública, elas são marajá, né? Às vezes, tem gente que poderia fazer a mesma coisa, mas não faz. Porque se colocou num lugar de achar que acabou a vida. Os sonhos são ajustáveis. A Elfriede tinha um barco. Ela construiu esse barco no quintal da casa dela. Ela morava numa casa, acho que era para os lados de Cotia. Ela construiu um barco no quintal, no terreno da casa dela. E o sonho dela era viajar o mundo com esse barco, ela e o marido velejando. E, bom, enfim, para não contar a história da Elfriede aqui, porque só resumindo já vai dar para entender, quando ela morreu, tipo, acho que uns 2, 3 meses antes dela morrer, ela estava velejando, sabe aonde? Na represa Billings, Aqui do aqui em lado. São Paulo, com mulheres com câncer de mama, dando um dia de felicidade para essas mulheres sentirem o vento no rosto e a felicidade. Mas é de arrepiar mesmo. Eu que sei dessa história, que convivi com a Elfriede, estou inteirinha arrepiada só de Nossa, contar eu tô isso. completamente. Porque ela não conseguiu o sonho, realizar o sonho de viajar o mundo velejando com o marido, mas ela fez o que ela podia, o que dava, né? E ela ajustou o sonho dela e ela morreu feliz porque ela velejou. E com Então, olha, eu certeza acho ela que levou para essas mulheres um mundo, né? Ela pode não sim, ter dado a volta ao mundo, mas ela fez um mundo na vida de um monte de gente. Muito sim. lindo. Então, olha, eu acho que quando alguém pensa isso, mas ela pode, mas ela consegue porque ela isso, não tem desculpa. A gente consegue se a gente quiser, né? A gente só tem que ter em mente que a gente quer e as coisas não são fáceis, a gente tem que ir atrás. Então, tudo isso que eu faço, eu às vezes eu tenho muita dor nos dedos, mas na terça-feira eu pego meu rocar, que é o instrumento que eu toco, e eu toco com as mãos, e minha mão fica formigando, doendo. Aí eu dou uma paradinha, dou uma mexidinha nas mãos e volto a tocar. O meu mestre já sabe que eu tenho esse problema, ele faz assim e tá tudo bem. Se eu tivesse num lugar de achar que eu não posso mais nada, eu não tocaria o meu instrumento, eu não realizaria esse sonho, né, de fazer carnaval toda terça-feira. Então, é isso, é simplesmente isso, é querer muito viver, e eu quero muito viver, e eu tenho feito a minha parte, né? Tenho feito a minha parte, porque não adianta só a gente esperar do médico, só do cara que está estudando, só do remédio. A gente tem um organismo que às vezes não responde à medicação, e aí ninguém tem culpa disso, né? Mas a gente tem que aproveitar o dia que a gente está boa. É por isso que eu falo diária, né? Quando todo mundo se tocar de parar de ficar esperando a cura, né? E entender que a cura é todo dia e todo dia você pode se curar, a vida fica muito mais legal, né? Então eu fico assim meio chateada quando algumas pessoas falam que a gente fala de morte, que a gente é magoada, Já vamos aqui, né, encerrando. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Eu espero que esse não seja o último e que o próximo possa ser ao vivo e quem sabe sambando. Eu gosto muito de você, eu sempre deixei isso claro, sempre falei, gosto de você, admiro você, eu me identifico com você, com a sua energia, com o seu astral, com o seu jeito. Eu acho até, como é que você fala, né? Eu acho que talvez nem sua filha talvez se identifique tanto, né? Assim, uma versão mim. Gosto muito, muito de você de coração e de graça e admiro a forma como você vê e enxerga a vida, não romantiza, mas ao mesmo tempo tem um gás de energia, de luz e admite suas falhas, porque quantas vezes eu já ouvi de você falar, eu não sei por que gostam de mim, eu falo o que eu penso e não tô nem aí, que não sei o quê, e é por isso que eu acho que eu gosto tanto de você. E, cara, esse bate-papo foi incrível, foi muito inspirador e eu acho que, complementando aí, só pra gente encerrar, eu acho que nada me fez ter tanta consciência da vida
do que falar e perder o medo de falar sobre a morte. Então, assim, enquanto as pessoas tiverem medo de falar e pensar em algo que vai acontecer com certeza com todo mundo, elas vão deixando de viverem o presente, aproveitarem a vida e viverem o que elas estão aqui. Então, assim, Ju, de verdade, obrigada mesmo. Gente, eu vou pedir, mas assim, quem sou eu na fila do pão? É óbvio que vocês já conhecem a Jussara, mas sigam a Jussara, vão nesse canal maravilhoso. Ela tem um vídeo que eu amo, que eu recomendo para todo mundo, que é Ter Câncer é uma Merda. Assistam. Obrigada, Mi. Eu adorei, eu me identifico também muito com você. Eu gosto muito das suas posturas, né? Eu gosto do jeito que você se manifesta sobre os assuntos também, de uma maneira bastante inteligente, que eu acho que isso é o mais legal. Infelizmente, nesse mundo oncológico, a gente vê as coisas que às vezes dá até um aperto, né? Que a gente vê que tem gente que faz coisa que não agrega. Mas tudo bem, a gente está aqui para isso. Vou agora publicamente falar desculpa se eu fui ogra alguma vez, porque eu sou ogra pra caramba às vezes, mas é o meu jeito, né? E a gente vai melhorando, a gente está tentando melhorar. Tem uma vida inteira aí para melhorar, nem que essa vida inteira seja só até hoje à noite, né? Eu falo que é aquela esperança por dia. A minha esperança, então, de hoje, para a gente acabar esse vídeo, é que eu às vezes seja menos ogra com as pessoas, mas esse é só o meu jeitinho mesmo. Então, a gente sempre vai ter ali para evoluir. Ju, obrigada de coração. Gente, Um beijo. obrigada. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui da Jussara meu, aproveitem aí o conteúdo dela, que é super, super inspirador. E se você nunca passou nada desse tipo na sua vida e está esperando a vida acontecer, meu filho, se mexa e aprenda com essa mulher aqui, ó, que ela vai te inspirar. Beijo, Ju. Obrigada, Mi.